Alô, alô, Marciano, aqui quem fala é da Terra. Tô falando aqui para dois públicos. Aqui eu falo pro pessoal do YouTube, aqui pro Instagram. E hoje eu vou compartilhar, gente, algo que demorou para eu ter acesso. E eu vou falar dos pilares que me levaram a fazer 500 mil em 6 meses. Virna chegando na área, seja bem-vinda, querida. Bom, como eu havia estava falando, hoje eu vou falar como eu atingi 500 mil em 6 meses. Quais foram os pilares? Da onde isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Bom, primeiro, propósito. Né? Quando você se conecta com o propósito, você cria situações, você se torna mais forte para conseguir o que você quer. Então é aquele exemplo onde você está com dificuldade de tempo e aí tudo que aparece você justifica o porquê você não conseguiu tal coisa, né? Então, propósito, quando você tem propósito, qualquer problema que você enfrenta se torna menor. Por quê? Porque você está fazendo algo que você gosta. Então, eu conheço muitas pessoas, pessoas inclusive muito próximas, que fizeram concurso público, que estão fazendo algo que não gostam, apesar de serem muito bem remuneradas por isso, e que com isso não tem o resultado que elas esperam. O que isso acaba acontecendo? Afastando a pessoa do maior potencial dela. Então imagina, hoje uma pessoa concursada ganhando aí entre 10, 20, 30, até 50 mil reais, ela cria uma armadilha para ela mesma não executar o propósito dela, não fazer aquilo que ela ama fazer com o máximo potencial que ela pode. Essa é uma armadilha que eu pulei fora, graças a Deus. Na verdade, lá atrás, minha mãe queria que eu fizesse concurso. Graças a Deus, até fiz. Não passei nenhum, graças a Deus, porque provavelmente eu estaria me matando lá. Né? Assim, eu não questiono, né? Não estou aqui para criar polêmica das pessoas que fizeram, passaram, estão satisfeitas com ele. Eu estou aqui para criar polêmica com você que não está satisfeito. Né? E aí o que eu vejo? Muita gente se mantém porque criou um padrão de vida e não quer sair dele. Também não sou contra isso, claro. Você não vai abrir mão do conforto que você tem, do contato que você tem com a família por nada. Mas, se você quiser sair disso, existe uma forma. E a primeira delas, a primeira coisa que você deve trabalhar é propósito, seja ele qual for. Às vezes você tem um propósito de mudar a vida das pessoas. Hoje eu estava comentando com um amigo sobre o propósito da Natália Arcuri, né? E bem interessante a fala dela, porque ela disse que ela teve acesso a uma estatística que mostrava que a maioria das pessoas, das mulheres, cerca de 60, 70%, mantém o casamento porque não tem como se sustentar sem o marido. E aquilo caiu como se fosse uma ficha para ela. Ela disse: olha, agora eu vou ensinar as mulheres a serem independentes financeiramente para que elas não precisem depender de um marido, ou seja lá de quem for, para sobreviver. Olha só que depoimento forte, né? Firme, um depoimento que realmente motiva, que leva para ação. Então, fazer 500 mil em 6 meses, para mim, não foi difícil, mas também não foi fácil. Agora, por que eu consegui fazer? Porque aquilo tem a ver com o meu propósito. E aí eu enfrento qualquer barreira. Né? Eu faço mais do que estava planejado. Eu vou dormir e continuo pensando, e às vezes dou aquela esticada à noite para trabalhar, porque é o meu propósito. Né? À medida que a coisa vai acontecendo, claro que eu não preciso mais fazer isso. Mas por estar trabalhando com o meu propósito, eu consigo. Né? Se precisar fazer, eu vou fazer e não vou reclamar, vou fazer sorrindo. Então, propósito para mim foi fundamental. Cláudio, quer dizer que só propósito resolve? Não. Né? É preciso uma série de fatores. E o segundo deles é conhecer muito bem o teu público. Se você vai vender para alguém, você vai falar com alguém, você precisa entender o que aquela pessoa espera, o que ela precisa. E se você fala para a dor correta, você consegue vender, que já é o terceiro propósito. Muita gente tem propósito, sabe com quem está falando, ou seja, conhece a persona, o avatar, seja lá que nome for que você der, mas para na venda, esbarra na venda. Então
tem um medo aí de ser rejeitado, de trabalhar, de fazer a venda e, desculpa, de nem fazer a venda, nem conseguir fazer a venda. Cláudio, como é que tu sabe disso? Eu passei por isso. Então lá atrás eu tentava vender e eu parava, né? Eu não conseguia evoluir uma venda. Por quê? Existia um medo muito grande de ser rejeitado. E aí eu precisei trabalhar isso para conseguir evoluir. Então se você tem essas engrenagens, muito provavelmente você vai para o próximo nível, né? Você vai conseguir entender o que precisa fazer para você atingir mais pessoas, para você vender para mais gente, para você ter mais resultado. Então, os 500 mil em 6 meses vieram com propósito, persona, venda. Propósito, saber exatamente o que eu vim para fazer nesse plano. Qual é o meu propósito? Contribuir para o sucesso de pessoas e organizações através do conhecimento. É óbvio que existe todo um planejamento por trás disso. Esse planejamento eu ensino através dos meus cursos. Como é que você vai realmente executar isso? Depois tem a persona, né? O avatar, o buyer persona. Como é que você vai atingir a pessoa que você precisa atingir para o teu propósito acontecer? Você precisa conhecê-la, né? E por último, venda. E falar de venda é falar de gatilho mental, é falar de persuasão, é falar de uma estrutura lógica que a tua persona entenda, que ela compre, porque você está fazendo da forma certa. Ah, Cláudio, quer dizer que se eu não fizer da forma certa eu não vou vender? Talvez até venda, mas com potencial menor. Então, ao invés de faturar 100 mil, você vai faturar 10, porque você está fazendo da forma errada, tá? Só para ficar claro. No meu caso, ó, voltando à questão do propósito, 360 mil que eu captei antes de montar a Global, na época de Acelera Startups, um trabalho que começou em 2014, 360 mil não foi suficiente. Qual era o cenário naquela época? Eu tinha acabado de vender minha empresa de software, queria trabalhar com algo que eu gostava, comecei a trabalhar com a área de empreendedorismo através do Empretec e comecei a fazer treinamentos para pessoas que queriam inovar, startups e por aí vai. Esse trabalho perdurou por mais ou menos 3 anos, tá? Foi de 2014 até início de 2017 e ele não deu resultado. Estou falando do resultado financeiro. Até deu, mas não o que eu esperava, o que eu precisava para continuar com a empresa. Então, no início de 2017, eu me vi num cenário negro. Qual era? Ter que demitir a equipe que eu contratei por conta do projeto, afinal, os 360 mil tinham acabado, e não saber qual é o próximo passo. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa situação aqui? Dizer que só dinheiro não resolve o caso, tá? Se eu injetar 100 mil em cada um de vocês que estão me assistindo aqui, provavelmente não vai ser suficiente, a não ser que você saiba exatamente o que você quer fazer para aquele retorno do investimento vir, tá? Então, no meu caso, 360 mil não foi suficiente. Por quê? Imagina, eu não me considero modéstia à parte, um cara preparado, um cara inteligente, né? Eu tinha recurso, né? Recurso do governo federal, através do FINEP, a minha empresa era uma empresa inovadora e não veio resultado. O que faltou? Faltou um método, faltou um planejamento. E quando essa ficha caiu, eu passei a ensinar isso através do método negócio de sucesso. O negócio de sucesso é o quê? É um mapa da mina, né? Ele é uma orientação que vai te levar a construir o teu primeiro negócio de sucesso. E ele é útil até mesmo para empresários que estão experimentando aí uma dificuldade nas vendas, porque não entendem diretamente para onde a gente está indo e quem é o consumidor nessa nova era. Então a gente tem hoje um cenário muito diferente do que havia 10 anos atrás. Antes você para montar uma empresa, você fazia um investimento, alugava um ponto, né? Você reformava aquele ponto, contratava pessoas e aí você começava a faturar. Hoje a coisa é diferente, você pode vender até mesmo antes de ter nada pronto, né? Então tivemos vários exemplos aí, academias hoje que hoje fazem a pré-venda enquanto o ponto está sendo lá reformado, né? Nós temos hoje muita gente que vai aqui para a internet, faz uma venda antes, né? Depois faz a entrega. Eu já cansei de vender cursos meus que não estavam prontos. Eu ia fazer a entrega online e as pessoas compraram, né? Então hoje o formato de venda está diferente.
E eu trouxe isso com a experiência que eu tive em Babson, em MIT, em Harvard. Daí saiu o método negócio de sucesso, que fala, entre outras coisas, de inovação, né? Quer dizer, para onde a gente está indo. E o legal do método negócio de sucesso é o seguinte: primeiro saiu um livro, depois saiu um treinamento. Nesse livro, cada capítulo eu fazia um vídeo falando daquele tema. Então, por exemplo, inovação. A gente rodou o mundo. Eu fui para o Vale do Silício, fui para Campus Party, entrevistei um monte de gente e aí fiz um teaser mostrando qual era o futuro da humanidade. Para que eu fiz isso? Porque quando você vai empreender, você precisa saber para onde o mundo está indo. Você não vai hoje criar uma empresa que nem a tua avó, né, que já está falecida, compraria. Né? No tempo dela, ou um tempo anterior, talvez uma empresa, por exemplo, de, sei lá, vou chutar aqui qualquer coisa, mas imagina hoje, se você for abrir uma padaria, pronto. É um negócio super tradicional, né, que você encontra na maioria das capitais em qualquer esquina, né? Mas você não pode fazer qualquer padaria. Poder até pode. Na maioria dos casos você vai precisar diferenciar. E esse diferencial vem da onde? Aí é que está o pulo do gato. Na maioria dos casos, o empreendedor tira da cabeça dele. E esse é o maior erro que ele pode cometer. Tem que sair da cabeça do cliente. Porque não adianta nada eu fazer uma padaria super, hiper moderna, inovadora e etc. se não aparecer ninguém para comprar. Da mesma forma, eu posso fazer uma padaria super simples que tenha realmente um grande retorno frente aos meus concorrentes, né? Tem um retorno muito melhor. Eu posso, por exemplo, inclusive começar uma padaria testando. Eu moro num prédio, esse prédio tem mais ou menos uns 40 andares, dá 2 por andar, dá 80 famílias morando aqui. O que eu faria? Eu vou lançar uma padaria, vamos lá. O que eu faria? Mandava uma carta a cada um dos meus vizinhos aqui, diz o seguinte: gente, eu estou lançando uma padaria e eu queria saber que tipo, primeiro, se você come pão, que tipo de pão você gostaria que eu te entregasse quentinho na porta da tua casa todas as manhãs. Olha que interessante, né? Aí o cara vai lá e me responde: Cláudio, eu gostaria do pão careca. Eu pegaria esse pão careca, faria, né, um pacote dele e entregaria, sei lá, 6 pães carecas, uma dúzia de pães carecas toda manhã quentinho na porta dele. O outro já vai pedir um pão de leite, da mesma forma eu vou fazer. O outro já vai querer um pão, sei lá, caseiro, mesmo tratamento. Daqui a pouco eu tenho uma linha geral do que o meu público quer. E eu percebo que, na maioria dos casos, tá, gente? Regra 80-20, Pareto. 80% do meu lucro vem de apenas 20% dos meus produtos. Então não adianta eu ter aquele cardápio gigantesco, que é outro erro que a maioria dos empreendedores comete, de ter, por exemplo, vou abrir um restaurante, aí você abre a carta do restaurante, é gigante, tem de camarão a picanha, né? Imagina o preparo, a dificuldade de preparar isso. E muitas vezes acontece o seguinte: o cara vai lá, olha o cardápio, eu quero uma picanha, não tem. Não, então eu vou pedir um peixe, não tem. Quer dizer, é uma imensidão de coisa e nada ele entrega direito. Então eu valido junto ao meu cliente e daí eu vou fazer a entrega, né? Então eu preciso conhecer o meu cliente e quando eu conheço ele, eu sei que inovação vai fazer sentido para ele. Faz sentido para você? Então assim, o negócio de sucesso ele vai descrever de A a Z o que eu preciso para fazer hoje um negócio bem sucedido. De certa forma, tem toda a relação com os 500 mil de faturamento que eu falei lá no início. Se você quiser saber mais, tem que olhar lá atrás para saber exatamente o que eu falei, tá bom? Quero agradecer aqui a presença do Lucas chegando por aqui, o Hugo, a Eliane, o Alexandre, Rafa Naves, Marcela Brito. Marcela, o pessoal pode achar que é minha parenta, não é. Ela fez o curso Mentor Extraordinário, que é da Global Mentoring, né? Andy Sandsteins, Sheila, Douglas, Chambéry, Grande Alexandre, nosso parceiro lá da Global, Psicomarte, Silvinha, querida, minha professora de yoga, Ilka,
Solange, a Bruna Barbosa, nossa cliente lá do curso também de mentor de negócios, o Breno, a Elba, o Brandon, a Virna. Muito obrigado a cada um de vocês estarem presentes aqui, tá? Eu ia gravar apenas um vídeo, resolvi fazer ele ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, não é assim? Obrigado, gente, pela presença de todos. Até breve.